Esse é o Broken Machines, o seu momento de ouvir bate-papos informais e inspiradores sobre as áreas de produto, design e tecnologia. Chega mais! Fala pessoal, tudo bom? Eu sou a Bill. E aí, tudo bem? De novo? O Phil. Olá! E um convidado incrível, muito ilustre. Eu tô me sentindo super chique. Que a gente trouxe aqui para falar, talvez, o assunto mais polêmico até agora, né? Com certeza. Do quadro debate, que é o trabalho remoto. Eita! Essa é a primeira parte, tá? Desse nosso episódio especial aí de final de ano. Vão ser 2 partes. Isso aí. Que vão ser sobre o mesmo assunto, trabalho remoto. Tá super em alta aí. E a gente tá até de cenário novo aqui para essa ocasião tão importante. Mas, de qualquer forma, vale a pena lembrar aí que o nosso @ é o broken.machines do Instagram. Então sigam a gente, interajam aí com uma avaliação positiva. Aqui também no Spotify e YouTube, onde você estiver ouvindo. Dúvidas, perguntas. Interajam, mandem dúvidas, a gente está aqui para responder. E vai ajudar a gente bastante, né, essa interação. Belezinha? Boa. Então, vamos lá? Agora sim, quem veio falar aqui com a gente é o Renato Carvalho. Ele é cofundador e CEO da Officeless. Então, ele vai falar um pouquinho melhor. Se apresenta aí, Renato. Tudo bom? Olá, muito prazer estar aqui no podcast com vocês, Bill, Phil, e falar sobre um assunto que eu sou apaixonado, né? Trabalho remoto e falar sobre o Officeless, né? Então, só me apresentando rapidamente, meu background, meu histórico é de designer. Eu fui designer por muitos anos e trabalhei bastante tempo também com tecnologia e foi inclusive a partir desse trabalho como designer que eu tive a minha primeira conexão e oportunidade de trabalhar remotamente, lá em 2008, né, onde nem o primeiro iPhone, né? O primeiro iPhone estava acabando de ser lançado ainda e eu já estava lá trabalhando remotamente com empresas de vários cantos do mundo e o trabalho remoto funcionando muito bem. E até hoje ainda é um tabu, né? O trabalho remoto, então vamos trocar bastante ideia aqui e espero contribuir bastante aqui com vocês, né? Acho que acrescentando, hoje eu sou diretor de operações aqui no Officeless e fundamos o Officeless em 2017, bem antes da pandemia, bem antes de tudo isso acontecer, onde o nosso maior objetivo era lançar um movimento falando sobre o trabalho remoto da forma que a gente acreditava que ele deveria ser. Porque lá naquela época a gente já via muita gente falando, mas tudo num aspecto de controlar, né? Como controlar o acesso das pessoas, como bloquear não sei o quê. Então a gente estava trazendo uma outra visão, né? Levantando a bandeira de um trabalho remoto que a gente acreditava, que é ter as pessoas conectadas ali, mas conectadas por um propósito. E elas sendo, né, movimentadas ali e trabalhando muito bem, tendo autonomia, propósito e confiança. Esses eram meio que os pilares ali do movimento quando ele surgiu em 2017. E aí de lá para cá, muita coisa aconteceu, né? Tivemos a pandemia no meio do caminho, então bastante assunto aqui para a gente aprofundar e trocar ideia em cima do trabalho remoto e da parte também profissional, né? De como os profissionais podem, sei lá, buscar oportunidades assim como aquela que eu tive lá em 2008. Boa. Ótimo, muito legal, né, saber que, porque eu acho que para muita gente parece que é uma coisa que começou agora, né, mas realmente já tem bastante tempo, isso é muito legal. Cara, muito obrigada mesmo por ter aceitado aí nosso convite, já tô ansiosa aqui para começar o papo, vamos lá. Boa, mas vamos agora porque todo mundo quer saber. Já vai trazer aí uma polêmica?
começar a trazer as polêmicas. O Felipe adora polêmica, ele gosta da hora que começar a trazer as polêmicas. Cara, tem muita coisa para falar. Eu acho que tem gente que escuta a gente aqui que vive muito disso, né? Conhecidos nossos, pessoas que a gente trouxe para cá. E eu acho que tem uma série de dúvidas, questões. Eu acho que existe um choque entre gestão antiga, nova gestão. Cara, assim, é uma grande confusão, né? Uma massa amálgama de coisas e a informação chegando de tudo quanto é lado. E a gente teve que se adaptar a tudo isso, né? Que é o que você falou. Você passou por essa experiência há um tempão atrás. De repente, todo mundo estava nesse barco. Aí, por causa da pandemia. Eu lembro que tinha um meme na pandemia que dizia o seguinte, né? Quem que estipulou o trabalho remoto na sua empresa? Foi o CEO, foi o CTO, ou foi a pandemia? Foi a pandemia. Exato. E aí foi forçado, né? Foi forçada a coisa. Eu mesma tive muita dificuldade no início, porque eu já era uma liderança, e aquela liderança que tinha ali vários vieses, né? Então, no início eu ainda marcava muita reunião, e aí eu tive até liderados que me ajudaram, né? Tinha uma menina que trabalhava comigo que sempre que eu tentava fazer alguma coisa de forma síncrona, ela assim, ela era mais nova, né? Então ela assim, mas por que a gente não documenta isso e faz de forma assíncrona? Aí é verdade. Então até num feedback eu falei pra ela assim, continua me dando esses toques, porque é uma coisa que fica enraizado mesmo na gente, a gente não se liga, né? Como é que a gente pode fazer isso de forma que não precise prender as pessoas ali no síncrono como a gente estava acostumado. Eu me adaptei assim, né? O Felipe adora. Eu adoro, pra mim acho que o remoto é o que tinha que ser, é o natural, é o normal. E é interessante, porque uma coisa que eu falo muito, né, com minha equipe, aliás, sempre falei no trabalho, eu sou um cara que eu sou muito dado, eu acho que trabalho começa na relação de confiança. Dois fatores para mim são super importantes, confiança e respeito, né? E aí, confiança, porque as pessoas falam, mas como é que você sabe que o cara fez, como é que você sabe? Eu pergunto para ele. A gente tem métodos e processos de gestão que entregam se a pessoa está trabalhando ou não, e é uma troca. Trabalho tem que ter essa confiança. Se você não tem essa confiança, acabou. Se você não tem esse respeito, acabou. Eu costumo até dizer isso sobre outro caso. Por exemplo, às vezes a pessoa fica doente, sei lá, e fala, preciso trazer atestado. Eu falo, não, você não ficou doente? Fiquei. Tá bom. Agora, é aquela linha tênue, né? Quando você para de confiar também, que é o cara, tô doente, mas aí você vai virar pra ele e falar, olha, não dá mais, cara. E não dá mais na sinceridade de falar até assim. Eu acho que você precisa entender a sua vida primeiro, você precisa, e talvez você precise dessa pausa, e depois você volta a trabalhar e se recoloca no mercado. Talvez você esteja vivendo, a gente passa, né, por momentos difíceis, mas eu acho que é muito de confiança, né? E acho que é do histórico de cada um também. Por exemplo, eu acho que eu tive sempre lideranças muito rígidas nesse sentido. Então, quando eu virei uma líder, eu tinha essa tendência de cobrar isso. Tipo, mas tem que dar o atestado, porque eu sempre tive que dar o atestado. Foi até você que me ensinou isso. Falou assim, mas, Bill, eu lembro de você falando isso pra mim. Mas você não confia na pessoa? Eu não confio. Então, se você não confia, a pessoa não era nem pra estar aí. Você já tinha mandado essa pessoa embora. Se você confia, ela tá ali, então não precisa. Não, é verdade. Eu fui aos poucos cedendo. Mas eu acho que não é o cenário ainda, não é o cenário 100%, né? Acho que ainda tem muita gestão. Tá longe ainda. Se a gente olha pra história, assim, tudo, né? Tipo, ela continua se repetindo, mas com pequenas evoluções ao longo dela. E a pandemia deu essa acelerada no trabalho remoto e deu essa acelerada em as pessoas conhecerem o que é trabalhar remotamente, porque antes ninguém nem sabia, a grande maioria não sabia, tanto na parte da liderança como também na parte, né, dos colaboradores e tudo. E o princípio da confiança, aí ele é essencial mesmo. Então tem um cara que eu admiro bastante, e ele fala disso há muitos e muitos e muitos anos. Ele é brasileiro, se chama Ricardo Semler. E ele implementou essa forma, né, de liderar e de se relacionar com as pessoas no trabalho com o princípio da confiança, com pessoas de chão de fábrica, assim, né? Então a empresa dele era muito grande,
e ele tinha vários negócios, na verdade, uma lá que fabricava grandes equipamentos, então tinha lá uma parte de chão de fábrica, e ele trazia esse lance da autonomia, da transparência e da confiança. E era muito essa pegada que vocês falaram, cara. Se você não confia na pessoa, por que você contratou ela, né, em primeiro lugar? Sim. Então acaba que a gente pode dar alguns passos para trás e analisar a nossa forma de pensar como liderança e às vezes o nosso processo de contratação, por exemplo, o nosso processo de medir o progresso do trabalho, como que a gente mede, né? Porque antes a gente estava muito acostumado a medir pela presença das pessoas ali, né? Tipo, fulano chegou atrasado. Ou tipo, a pessoa que chega mais cedo e às vezes a que sai mais tarde num trabalho ali do escritório, parece que essa pessoa é o herói, né? A pessoa que tá vestindo a camisa e tal, mas às vezes não. Então, quando a gente mede ou os resultados em si, e às vezes não só a quantidade de tarefas também, que é muito vago, né? Medir quantidade de coisas que eu fiz também não significa que às vezes eu estou trazendo resultados. Então, esses questionamentos é o que também a gente gosta de trazer muito na nossa missão mesmo, de levantar essa bandeira do trabalho remoto, mas com esse olhar. Porque senão a gente acaba caindo para um lado de virar um microgerenciador remoto, ou tentar trazer intuitivamente o que a gente fazia presencialmente no remoto, e não funciona. São coisas diferentes ali. Tem algumas coisas que elas precisam realmente ser repensadas. Sim, e somos todos adultos, né? Acho que tem a questão da confiança, mas a questão também, eu vejo ainda muitas empresas lidando com a situação como se fosse um colégio, né? Ainda uma coisa de criança que, olha, tem esse horário aqui, tem essa tarefa aqui, eu preciso... Então, e o que você falou também da coisa de medir, é medir o resultado. Não a quantidade de horas ou de tarefas que foram feitas, mas medir os resultados que estão sendo entregues por aquela área, né, por aquele determinado grupo. E eu acho também que é muito nessa relação, o que eu costumo... Por exemplo, quando eu pego um time novo para trabalhar, quando eu pego... eu falei muito da confiança, né, e do respeito, e é um combinado. Então, se você... Tem muitos times meus que no D0 ali eu já sento e falo, tá, então como é que a gente vai combinar e a gente vai medir e vai avaliar esse resultado, né? Então existem esses processos, existem essas e essas metodologias, frameworks, sei lá, enfim. O que a gente vai usar? Vamos tentar esse aqui, ou vamos usar aquele ali. Quando você tem a capacidade de ter essas ferramentas à sua disposição, você pode trocar esse combinado. E dado esse resultado, né, que está chegando, você pode dizer, olha, gostei, não gostei, ou o lado gostou, o outro não gostou, então vamos mudar, vamos enxergar de outra forma, vamos fazer que fique bom para mim, que fique bom para você também. Eu falo muito isso com meus líderes. Tipo, pô, tá legal, tá, mas eu tô sem visibilidade de tal coisa. Tá, entendi, então vamos pegar, tá. E agora? Tá bom? Não, agora melhorou, então eu tô enxergando isso. Mas tá te dando muito trabalho? Tá, então... Então, acho que tem essas trocas, né? A coisa da melhoria contínua também, que tem que estar presente, né, nesse quadro. Com certeza. Isso, tem áreas que... Isso eu ia falar que a área do mundo do desenvolvimento, da tecnologia, e eles já trabalhavam muito bem dessa forma. Eles tinham esses rituais muito bem estruturados, né? Então, tanto é que os desenvolvedores, normalmente, eles já trabalham remotamente muito bem e eles se comunicam de forma assíncrona muito bem, porque as metodologias de desenvolvimento já são inspiradas, né, e induzem a galera a operar muito bem dessa forma. Então, eles têm vários rituais, o de você planejar o projeto, as dailies, né, que às vezes algumas equipes fazem, aquelas de retrospectiva. Então, elas estão sempre, né, às vezes com metodologias ágeis ou algumas adaptações, fazendo com que o trabalho esteja sempre evoluindo. O que não está funcionando ali, ou o que a gente não está medindo tão bem, sempre sendo avaliado, analisado e evoluindo. E isso remotamente, né? Então,
o GitHub mesmo, que é o maior repositório aí de projetos, né, de desenvolvimento, muitos desenvolvedores construíram grandes projetos gigantescos e de alta inovação, quase que de forma assíncrona lá, né, na ferramenta, se comunicando. Então é muito legal a gente pegar essa inspiração, por exemplo, dos profissionais, dos desenvolvedores, porque eles já vêm fazendo esse tipo de trabalho e trazendo essas práticas, esses rituais há muitos e muitos anos. Sim, é engraçado você falar isso, porque o primeiro contato que eu tive com o trabalho remoto foi de uma área completamente diferente. Com um casal de amigos que queria ser nômade, né, viajar, morar em outro país, e eles arrumaram um trabalho de tradução. Então eles pegavam projetos de tradução e os dois faziam, e aí eles trabalhavam de casa, então eles podiam trabalhar em qualquer lugar. E eu achei isso super interessante. Então já existiam áreas, né, que trabalhavam assim, que já tinham formas de trabalhar assim, e que são legais pra gente avaliar, né, se inspirar. Tem alguma outra área que você saiba que já trabalhava assim e é legal trazer, não? Eu acho que um dos pioneiros aí realmente foram as empresas de tecnologia, que envolviam designers, né, desenvolvedores, tinham essas lideranças já que operavam e tinham essa forma de pensar no remoto, mas aí depois realmente começa a derivar para outras coisas como escritores, né, copywriters e outras pessoas de outras profissões, como, por exemplo, quando a gente fragmentava muito ali a parte do desenvolvimento de projetos de tecnologia, né, sei lá, arquiteto de informação, essas coisas, essas profissões, elas já estavam meio que trabalhando remotamente, tendo oportunidades lá na ponta, lá atrás. Mas depois, né, outras áreas que são mais intelectuais mesmo, a gente começa a perceber esse crescimento em várias outras áreas, como, sei lá, áreas administrativas, financeiras, time comercial. Times comerciais também conseguem operar remotamente muito bem, times de marketing, e aí vai, né? Então a gente começa a expandir para outras áreas mais intelectuais, né? E outras áreas até que, sei lá, atendimento. Atendimento é uma coisa que cresceu muito depois da pandemia. Muitas empresas estruturaram as equipes de atendimento, call center, tudo remotamente. E essas pessoas conseguiram, né, ganhar uma qualidade de vida e fazer melhores atendimentos também. E até coisas menos intuitivas, por exemplo, atendimento em loja. Tem uma loja que a gente até compartilha o vídeo nos nossos treinamentos lá como um exemplo diferentão, né, do que a gente está acostumado, que é uma moça atendendo uma pessoa numa loja de comida, tirando os pedidos mesmo, né, fazendo os pedidos ali, e aí dependendo do idioma que a pessoa fala, né, tinha outra pessoa ali para atender aquela pessoa. Então, coisas assim, o trabalho remoto realmente vai expandindo para possibilidades infinitas aí. Tem porteiro também, né? Uhum. Tem uns prédios que tem uma portaria remota. Portaria, exato, já trabalham remoto. E dando spoiler, a nossa convidada da parte 2 de trabalho remoto, ela trabalha justamente na área de atendimento. Que legal. Vai ser muito legal conhecer os bastidores ali, né? De como que ela tá fazendo essa equipe acontecer e operar remotamente muito bem. E aí eu tenho uma pergunta aqui, porque a gente está falando tudo sobre porque é muito bom, das vantagens e tal. Mas então por que essas empresas, né? Por que algumas empresas estão tanto querendo voltar para esse trabalho presencial? Eu acho que isso é importante. Passou essa onda aí da pandemia e tá tendo um movimento realmente, pelo menos pro híbrido, né? Voltar, e as pessoas estão querendo voltar. Qual é a sua visão sobre isso, Renato? Cara, tem algumas que mentalmente nunca foram pro remoto, né? Então, assim, esse é o primeiro ponto. E elas
foram ali pro remoto forçadas, todo mundo foi por conta da pandemia, e aí várias continuaram ali, caramba, não, isso aqui é só coisa de um mês, isso aqui é só coisa de 2 meses, e aí foi passando até elas perceberem que iria demorar um pouquinho mais e se viraram ali, né, como podiam, mas a grande maioria dessas empresas, elas já estavam preocupadas no retorno. Então, muitas, e aí eu fiz vários estudos, a gente fez vários estudos aqui no Officeless, estavam procurando formas de voltar as pessoas para o escritório quanto antes. Então, desde tipo formas de um espaço mais seguro para evitar contaminação, umas coisas de vidro. Então, tipo assim, a gente tinha 2 caminhos para focar. Algumas empresas focaram de verdade em fazer o trabalho remoto acontecer, buscar soluções não intuitivas para que realmente... e pegar experiências com empresas que já vêm trabalhando há 10, 20 anos remotamente e as boas práticas dela e trazer e implementar. E outras estavam com o pensamento, cara, assim que acabar a gente já volta, não dá para voltar antes não, se a gente fizer isso, isso e isso. Então, acho que esse é o primeiro ponto. E esse ponto já diz muita coisa, né? Eu quero fazer até só uma pergunta sobre esse ponto, porque você falou que fez um estudo, né, e tentou levantar... Existe uma relação entre... Vou fazer uma pergunta, assim, não que se tenha uma resposta, mas se você conseguir pescar uma relação entre métodos e processos de gestão e não métodos e processos de gestão no cenário de um para outro, né? Por que eu falo isso? Porque, para mim, né, eu não vou conseguir desbloquear isso. Acho que eu mudei minha cabeça de um jeito. Na verdade, eu sempre pensei assim, né? Que é uma coisa muito de insegurança e de uma falta de controle. Não sei, eu vejo muito isso. Uma falta muito grande de controle que é muito enraizada por falta de métodos e processos de gestão. Sim. Mas eu não sei se você encontrou essa relação. Talvez você não tenha. Na prática. A gente fala que o trabalho remoto, ele deixa evidente a falta de métodos e gestão da empresa. Porque quando você está no escritório, todo mundo fisicamente, você resolve as coisas com um cutucão, um negócio, manda um negócio ali e tal. E aí, nessa movimentação, processos mesmo que já deveriam estar acontecendo digitalmente ali, né, muito bem, acabam, né, sendo maquiados um pouco pelo presencial. Então, quando você vai para o remoto, inclusive no nosso treinamento lá, quando a gente fala, tipo... Cara, mesmo que você tenha escritório, experimente com a sua equipe, ficar todo mundo remotamente para que todos sintam as mesmas dores e vocês encontrem as soluções para resolver essas dores. Então a gente traz algumas ideias nesse sentido, porque aí você acaba realmente criando soluções que vão funcionar de verdade para resolver aquele desafio. E é isso, para mim fica evidente quando você vai para o remoto o que não está funcionando. Fica claro, fica óbvio, né? E hoje em dia está sendo cada vez mais difícil as empresas operarem sem ser no mínimo híbrido. A gente fala que todas as empresas hoje praticamente trabalham remotamente ou colaboram remotamente. Mesmo que elas tenham todo mundo no escritório, elas vão ter um fornecedor, por exemplo, que não está ali no escritório com eles e está trabalhando remotamente, às vezes resolvendo um problema ali, sei lá, de marketing. E aí tá tudo funcionando remotamente, mas a própria equipe deles mesmo não pode operar remotamente, né? Então, de uma forma ou de outra, a gente vai cada vez mais ser mais remoto. Por mais que a gente não precise abandonar os escritórios, utilizar os escritórios como opção, como uma ferramenta, como espaço para colaboração, conexão, mas sem a obrigação. E aí, voltando ao assunto, né, por que tem tanta empresa voltando, é isso. Todo mundo foi obrigado na pandemia a trabalhar remotamente. Então, é óbvio que muitas empresas vão voltar, né, porque elas não se adaptaram, não buscaram se adaptar e estão voltando porque esse era o primeiro objetivo delas desde sempre. E outras, né,
talvez experimentaram o trabalho remoto e talvez não implementaram da melhor forma e resolveram voltar para o que elas já sabiam, né? Então, o que elas sentiam mais confiança. E aí o que acontece é que a mídia também, sei lá, acho que tem uma tendência e várias coisas aí da mídia fazer sensacionalismo de coisas que, né, geram provocações e tudo. Então, porque tem muita gente que foi produtivo, se encontrou na vida, conseguiu trazer um equilíbrio melhor e ser um bom profissional de qualquer forma trabalhando remotamente. Então, se eu falar mal do trabalho remoto ou do home office, vai dar mídia, vai dar, né, o que falar. Então, elas evidenciam as empresas que estão voltando, mas elas não evidenciam as empresas que estão permanecendo remotas e melhorando, né? Então, a gente fez até um post esses dias da NVIDIA, né, que é a 5ª maior empresa aí do mundo, né, em crescimento, em tamanho, e os caras é uma empresa que está inovando, fazendo chip de inteligência artificial e várias coisas assim, complexas, e eles estão cada vez mais abraçando o trabalho remoto, né, e várias outras empresas, não só no Brasil, né, como na gringa, né, fazendo essa movimentação contrária. Então, a gente até fala que o Officeless quer ser só notícia boa do trabalho remoto. Porque notícia ruim e ficar falando, estão voltando, isso aí vai aparecer, né? Nessas mídias mais tradicionais mesmo. Sim, é engraçado, você falou um negócio do cutucão e eu lembro que acho que foi a maior diferença que eu senti, né? Eu era líder ali do time de design da empresa na época e eu o dia inteiro vinha gente no lado da minha mesa me chamar para resolver alguma coisa, me cutucar para alguma coisa. E eu trabalhando de casa, isso passa a ser ali no comunicador, né? No Slack ali e tal. Sim. Mas você já tem a opção de bloquear, né? De tipo, não vou olhar agora. Você começa a focar mais, né? Então, eu vejo várias vantagens, assim, né? Se você trabalha da forma correta, né? E até eu lembro de um exemplo prático, né? Numa época que eu estava na Vetex, eles levantaram dados de como a operação da Black Friday foi muito mais rápida e muito mais assertiva pelo fato de estar remoto. Porque estava todo mundo... Eles aprenderam a fazer a coisa toda de uma forma, né, assíncrona, documentada e direta por estar remoto, e eles tiveram uma operação muito mais rápida. Olha que legal. Muito mais fácil. E isso saiu assim como uma notícia interna, né? De, olha, foi muito positivo pra gente isso ter acontecido, a gente ter sido forçado a fazer isso de forma remota, porque melhorou muito o nosso processo. Então, tem várias vantagens, assim, né? Eu queria saber se tem algum outro exemplo prático, sei lá, de melhora de desempenho, ou alguma coisa nesse sentido. O que a gente tem visto na maioria das empresas que a gente tem capacitado e órgãos do governo e pessoas falando também, mandando mensagem pra gente e tudo, são melhoras de produtividade e de resultados mesmo. Saiu até um estudo internacional falando que empresas que abraçaram o trabalho remoto mesmo, de verdade ali, elas conseguiram ter, né, um faturamento algumas vezes maior ali, por estarem conseguindo talvez se movimentar mais rápido ou pegar mais talentos. Aí tem todo o detalhamento do estudo. Internamente, o que a gente mais vê são pessoas falando que tiveram aumento de produtividade e resultado. Uma coisa que aconteceu, e isso é mais fato, assim, órgãos do governo e empresas tiveram um processo de transformação digital muito acelerado, onde coisas que às vezes só aconteciam presencialmente, sistemas que funcionavam só localmente, toda essa parte de infraestrutura, de tecnologia, foram aceleradas absurdamente. A pandemia deu um empurrãozinho, mas existe uma conexão muito forte com o trabalho remoto, porque
porque eles fizeram tudo isso remotamente. Sim. E agora tudo que eles fizeram remotamente estão ajudando eles a trabalhar melhor remotamente e atender o público com mais agilidade remotamente. Então é muito claro, né? Por exemplo, essa parte aí dos órgãos do governo que fizeram isso, porque... E aí a galera até fala assim, né? Um dos grandes desafios deles é, caramba, a gente fez tanta coisa que... E agora tá tudo mais acessível, a gente consegue se comunicar mais rápido, a gente consegue ter agilidade, que tá vindo também uma sobrecarga nas pessoas. E aí existe uma parte ali, né, que normalmente as organizações precisam trabalhar melhor, que é a comunicação assíncrona e definir melhor ali as boas práticas das ferramentas, tudo, para reduzir essa sobrecarga aí. Mas isso foi um exemplo, né, de resultados que as organizações tiveram e que elas criaram essas soluções durante a pandemia, sem saber, às vezes, trabalhar remotamente bem, porque para a maioria delas foi a primeira vez que elas trabalharam remotamente dessa forma. Então imagina, se em 2 anos eles conseguiram fazer isso, imagina se daqui para frente, com intenção muito forte de evoluir, onde que a gente pode chegar, né? Sim, não, e agora você falou, eu lembrei de um negócio que eu tenho que falar, apesar de eu não estava numa empresa do governo, né, uma empresa pública e tal, mas provavelmente eles passaram por algo parecido, assim. A empresa que eu estava assim que virou, né, quando deu a pandemia, para você ter ideia, nos primeiros meses eu tinha que preencher a folha de ponto, tinha que botar a hora, e isso deve até ser comum nessas empresas, assim, né? Eu ficava assim, gente, isso não faz o menor sentido. Eu tinha que botar a hora que eu começava a trabalhar, e o meu time tinha que fazer isso, e isso dava um maior trabalho, porque eu tinha que fazer isso, o meu time tinha que me mandar, eu tinha que olhar o ponto de todo mundo, e eu detestava ficar controlando hora, né? Mas eu era obrigada, porque eu tinha que assinar e mandar pro RH folha de ponto em casa, assim. Então, não, eu lembro até que quando eu fui sair dessa empresa e eu tava nas entrevistas, né, eu perguntava isso, eu ficava, mas tem ponto? Porque eu tava desesperada para não precisar mais fazer isso. Olha o tempo que isso consome, né, de uma liderança. E eu ficava assim pro RH, mas porque eles queriam, inclusive, que a gente mandasse todo dia no final do dia. Tinha que mandar todo dia. Aí eu falava, cara, eu bati o pé e eu falei, eu não vou mandar todo dia. Eu vou mandar, sei lá, uma vez por semana, na sexta-feira. Aí ficava lá a pessoa ali, operacional do RH, me cobrando no Slack. Ah, seu time não mandou o ponto ainda. Seu time não mandou... E eu assim, cara, não, eu não vou mandar. Isso tá me atrapalhando. Eu não tô conseguindo executar o que eu tenho que fazer. Porque eu tenho que ficar cobrando um ponto. Não faz sentido isso. Aí depois, no final, eu ainda enrolei mais e consegui mandar uma vez por mês. Eu ficava, não, vou mandar no final do mês. Para de me encher o saco, você tá me atrapalhando, não vou. Bati o pé, falei, eu não vou fazer isso, cara. Esse que é o lance, né, de às vezes escolher as métricas erradas, né? Assim, talvez tenha uma certa importância ou preocupação jurídica da coisa ali, mas tem outras soluções e tudo. Então, quando você foca, às vezes, só o fato de focar na métrica errada já vai influenciar em todo um sistema. Tipo, sobrecarregou você, provavelmente sobrecarregou o time, porque o time também tinha que estar nessa, e o trabalho mesmo e resultado, né, tava ficando em segundo plano. É uma coisa muito louca. Eu vou só fazer um adendo aqui, vou meio que defender os RHs, porque você participa muito dos RHs, e eu acho que, porque a gente tem que pensar também, acho que até vem um pouco dessa coisa de já ter sido, né, de já ter empresariado e tudo. Como isso é difícil em relação ao país que a gente está também. O governo, a legislação também, enfim. Tô só botando um ponto aqui, não quero aumentar o ponto, mas tô botando um ponto. Também simpatizo com os RH. Existe realmente isso, né? Mas é muito complicado você tratar uma empresa de tecnologia como você trata uma... Não, e quando você fala de conceito remoto, acabou, né? Como é que você... Que a coisa a hora que você chegou na empresa já não faz sentido nenhum. A hora que você saiu... Nunca fez, né? Mas assim, vamos lá. Mas quando você tá remoto é pior ainda, né? Acho que aí é que a coisa... Mas
eu lembro que um dos argumentos que eu usei até para falar isso do ponto foi assim, beleza, então uma hora que eu botar o ponto lá, eu vou desligar o Slack, eu não respondo mais Slack, não respondo mais nada, tá? Aí o meu chefe na época ficou assim, não, mas é porque eu falei assim, não, então, se você cobra o meu horário, se você cobra o meu trabalho pelo tempo, pelo horário, então eu também não vou estar disponível fora desse horário. Porque o valor do meu trabalho não está nesse horário. Se a qualquer hora você me mandar uma mensagem, se eu estou lendo um livro que vai me dar um insight para eu resolver um problema, isso tudo está fora do horário, isso tudo dá valor para a empresa, não é o tempo. Então, quando eu falei isso, eu falei, beleza, então nesse horário aqui eu desligo o Slack, não respondo mais e-mail, não respondo mais nada. Aí ele ficou meio assim. Falei, então vamos combinar aqui. Ainda mais que eu era um cargo de confiança, né? Eu era head. E eu falei, pô, não faz sentido nenhum eu ficar, né, bloqueando. Mas enfim, então vamos parar de chorar as mágoas. Eu tenho um ponto aqui que eu acho que eu desde que começou, aliás, acho que um pouco antes da pandemia, que você falou, Renato, eu acompanho a Officeless e eu acompanho os posts de vocês no Instagram. E eu chego, eu bato palma aqui, eu vejo, eu falo, cara, eu é isso. Também. É isso. Aliás, eu compartilho de vez em quando. Eu compartilho de vez em quando, eu falo, cara, é exatamente isso. Legal. E aí é interessante porque a gente entra no outro aspecto que é o modelo híbrido. E eu lembro que vocês colocaram uma coisa que me marcou muito, mas que faz total sentido. Eu lembro que na época na empresa que eu trabalhava, o que acontece? As empresas falam, vamos adotar um modelo híbrido, né? E aí, muitas vezes, a pessoa que é de liderança, né, o cara que é o presidente da empresa, ele passa a estar lá, né, nesses dias que não está todo mundo no escritório. E aí as pessoas algumas pessoas vão para o escritório também. O que acaba acontecendo? Primeiro, quem não está ali naquela cidade, que não pode estar no escritório, acaba sendo meio que excluído daquela meio que política ou panela ou do que está acontecendo ali, né? Perde relevância. E aí é interessante que, pelo que eu me lembro bem, uma coisa que vocês falaram é que mesmo tendo um modelo híbrido, o interessante é que essas lideranças sejam as últimas a irem, né? Que essas lideranças você comece a ter mais com a equipe, com a coisa do time, porque senão você estimula essa politicagem, né? Você estimula essa coisa do eu vou então porque o presidente está lá e o cara vai me ver e aí, consequentemente, eu vou, né, alcançar uma posição maior, eu vou... E aí eu tô fazendo toda essa volta aqui só para perguntar assim, como é que é essa questão de modelo híbrido, né? Como é que é isso? Porque a gente falou muito do remoto, mas como é que fica essa história? Boa. Cara, o híbrido ele é complexo, né? Ele tem muitas nuances, ele tem muitas variáveis, muitas definições. Tanto é que quando a gente, né, olha vagas remotas, por exemplo, ali, e o pessoal coloca híbrido. É híbrido, mas é qual híbrido, né? Porque aí você precisa olhar, tipo, é um híbrido que o escritório é uma obrigação, e aí quantas vezes por dia, pela semana, é uma obrigação, é uma, é duas, é três, é quatro, é cinco, ou o escritório é uma opção, né? Mas tem escritórios, sei lá, espalhados pelo Brasil, e se você quiser ir, tu pode ir, ou sei lá, a cada 3 meses você vai no escritório ali, porque a gente tem um ritual e tal, né? Ou não, a gente se encontra 2 vezes por ano com todas as pessoas. Então, tem muitas variáveis e tem, para complicar um pouco mais, a gente ainda precisa, às vezes, sair do mundo, por exemplo, de tecnologia, que é mais fácil, né? Sei lá, empresa de tecnologia. É muito mais fácil ser uma empresa 100% remota, 100% digital. Agora, para uma empresa, por exemplo, como a Lojas Renner S.A., que é um grupo que tem várias empresas dentro dela, e algumas dessas empresas elas precisam ter a loja física mesmo, né? E como que você faz um modelo, né, de remoto ou híbrido numa empresa que às vezes tem várias lojas espalhadas pelo Brasil inteiro no físico? E, de fato, eles conseguiram criar uma cultura ali, né? E é um case que a gente traz até para a comunidade Officeless da Lojas Renner S.A., porque eles criaram
algumas modalidades dentro da organização. Então ela é tão complexa, tão grande, tem tantas pessoas e tantas variáveis que eles tiveram que criar algumas modalidades diferentes. Uma delas é para a galera que está na loja fisicamente. Não tem como você querer ser 100% remoto numa loja física. Não por enquanto, né? A gente não sabe no futuro. Mas hoje não tem. A minha esposa é enfermeira. Não tem como ela ser remota, cara. Ela tá lá no hospital, fisicamente. Então, eles criaram algumas modalidades onde eles, inclusive, para o pessoal que tinha que estar 100% presente na loja, eles traziam alguns rituais onde eles conseguiam incluir essas pessoas para saber o que estava acontecendo na empresa e tal, que é o famoso pensamento remote first, né? Que se uma pessoa está remota, todas estão. É uma forma de pensar onde, independente do local que a pessoa esteja, a gente está pensando num todo, né? Então, os comunicados e as informações, as estratégias da empresa, o propósito, as conquistas, tudo está sendo passado, né? Todas as pessoas da empresa estão recebendo aquela informação. E o que acaba acontecendo num híbrido mal implementado ou meia boca, assim, né? Que ainda precisa de evoluir, precisa de aprendizados. É um híbrido onde o viés do presencial ele vai prevalecer. Então, é o híbrido onde a gente é híbrido, a gente é flexível, mas toda a liderança está no presencial. Então, indiretamente, é aquela vozinha, aquela mensagem. Você pode até trabalhar remotamente, mas eu tô aqui, ó, trabalhando de verdade, né? No presencial. E pessoas promovidas acabam sendo as pessoas que vão para o escritório. Então, assim, tem muito risco e muito perigo em como a gente define o modelo híbrido, né? E aí as empresas, organizações acabam definindo sem parâmetros ou com base em empresas mais recentes e não pegando boas práticas de empresas que já vêm aplicando isso há anos e anos e anos, né? Então, elas acabam caindo nos mesmos problemas para talvez só lá na frente perceber, caramba, fizemos errado aqui e quem sabe talvez valha a pena pegar uma ajuda aqui ou um atalho com quem já sabe, ou com quem já passou por essa trilha. E é isso. Acho que o modelo híbrido ele tem essas variações e ele pode, né, ter dentro dele vários espectros e um deles ser até o presencialzão mesmo, porque é a natureza da operação, mas naquela mesma organização tem time de tecnologia, de administrativo, financeiro, que podem trabalhar remotamente e não são obrigadas a ir ao escritório. Tem outras empresas que vão escolher, caramba, você pode trabalhar remotamente, mas tem que vir uma vez ao escritório. Esse é o ponto que a gente entende que é ok, assim, para as organizações pedirem para as pessoas irem um dia ou outro no escritório, mas não o ideal. Porque a gente acredita que o ideal é que elas eliminem a dependência do escritório para funcionar remotamente. Que elas deixem de ser uma empresa local. Se você está pedindo para as pessoas irem uma vez, 2 vezes, 3 vezes no escritório, isso significa que você é uma empresa local, você é uma empresa daquela cidade. As pessoas têm que morar ao redor, as pessoas têm que morar ali perto. Se você não tem essa exigência, você consegue ter pessoas de qualquer lugar do Brasil, qualquer lugar do mundo, para trabalhar dentro da sua equipe. Então, tem todos esses detalhezinhos aí, e dependendo de cada escolha, ela tem uma consequência que ela pode ser bem profunda, né? Sim. Eu acho que tem uma outra coisa que eu quero perguntar até antes da gente passar para outro tema. Na verdade, o que eu quero pontuar é a coisa também do híbrido como benefício. Então,
você tem é quase como se fosse o híbrido ou o remoto como benefício. Então, quase como o fulano, por exemplo, ganha na faixa X, mas também tem o benefício, ou tem o... Que eu falo assim, gente, mas... Eu escuto muito esse discurso e falo, cara, para mim não é benefício. Para mim não é para ser uma coisa encarada como benefício. É benefício porque, né, enfim, não tem necessidade de a gente enfrentar 2 horas de trânsito, sei lá o quê, às vezes para, né, uma coisa que dá pra gente fazer do mesmo jeito das nossas casas. Mas não como benefício, assim, de trazer como esse ponto todo diferencial, principalmente em tecnologia, onde isso é muito comum, né? Não, mas fulano, claro que ele vai vir porque ainda tem esse benefício. Não, gente, isso já é o... É horrível esse termo, né? Mas o novo normal ali, mas já é o novo normal, já é maneira de... O cara não vai encarar isso dessa forma, ele vai... Mas ainda existe também um pouco, né, esse ponto, né? Eu escuto muito isso também. E eu acho que o pior de tudo é essa coisa do... Mesmo a empresa se vendendo como remote first, e aí como se fosse um benefício, né, que ele tá falando, a gente sentiu na pele isso, de estar numa empresa que era em São Paulo, mas porque a gente mora no Rio, tinham algumas reuniões de liderança, algumas coisas que a gente não estava presencialmente. E aí a gente não participava de algumas conversas muito importantes que aconteciam, que é a conversa do corredor, é a conversa do... Não. E a gente só sabia porque a gente via os posts, né? A gente via... super decidindo aqui sobre liderança e sobre o novo futuro da empresa. Aí você viu o post assim, a pessoa filmando, passavam assim, se não sei o quê, diretor de não sei o quê. E a gente, mas a gente devia estar ali, né? Eu tô aqui no Rio. Não então, me chamaram nessa. Legal, tá acontecendo a reunião lá, estão decidindo coisa dessa. Sabe? E eu também, e o sentido contrário também, que é, eu entendo a empresa, eu acho muito bacana a empresa dar essa opção até, porque tem gente, eu consigo me colocar também no lugar, por exemplo, pessoa que tem filho, criança em casa, ou um cenário em que para a pessoa é mais vantajoso sair de casa, ou porque a pessoa performa melhor assim também. Tem gente que não consegue fazer essa... Eu mesma tive essa dificuldade no início de desconectar, né? Você tá em casa e começa a ficar uma coisa meio orgânica, o trabalho e a sua vida pessoal. Então, ter essa disciplina, né, de você parar de trabalhar naquele horário, tem gente que prefere sair, um amigo nosso até que alugou um escritório, uma sala, porque ele tem criança pequena e ele prefere ter o momento dele de trabalhar. Então, achei até bacana quando a empresa dá, por exemplo... Aí eu até olho como um benefício, né? Mas dá, por exemplo, desconto em cowork. Sim. Porque se a pessoa prefere sair de casa, que aí entra naquela questão da diferença, né? Do trabalho remoto e do home office. Né? O trabalho remoto é você não ter um escritório, um lugar presencial para isso. Você trabalha de qualquer lugar. E o home office é você estar em casa. Perfeito. No caso, a pessoa pode realmente trabalhar de forma remota em outro lugar. E eu achei muito estranho quando eu fui, né? Foi até na Vtex, eu acho, que tinha a opção de ir para o escritório. Eles fizeram até um negócio bacana para medir a galera que estava indo. Eles botaram um QR Code em cada baia e você fazia um check-in. Então, eles tinham como ver quem que foi, quem não foi, em que você faz o check-in até para ninguém sentar naquela... porque você tá ali, né, naquele dia e tal. Foi até interessante. Eles se adaptaram até bem rápido, bem bacana. Mas eu achei o mais estranho foi que eu fui. E eu fui porque eu quis conhecer o escritório, porque eu não conhecia. Eu entrei remoto, né? E conheci algumas pessoas, a gente combinou e foi. Mas eu fiquei a maior parte do tempo em reunião online com todo mundo. Então não fez diferença nenhuma. Tipo, eu tô no escritório, mas eu tô online. E aí, às vezes, tem escritório que vai um time... vamos hoje remoto? Vamos. Aí vai um time. Só que aí, todos os outros times com quem supostamente você deveria estar fazendo um networking ali, né? Uma troca e tal, estão de casa. Então não adianta nada. Se você continua falando online com o resto da galera, por que você foi, sabe? E aí eu lembro que eu fui uma vez só e falei, cara, não vou mais, porque foi estranho. Eu ficava assim, a pessoa do meu time sentada do lado ali em reunião, e eu assim, não, solta aí o computador, vamos conversar aqui, vamos aproveitar que a gente tá presencial e trocar uma ideia, porque senão não fez sentido nenhum eu pegar trânsito pra chegar aqui. E a gente, o meu time querendo trabalhar, e eu, não, peraí,
Eu normalmente tenho um one-on-one com vocês, um remoto, vamos pelo menos falar presencialmente, porque senão não teve sentido nenhum a gente vir até aqui. É muito doido. Sim. Isso acontece muito, esse lance da galera que tá no híbrido, vai, né, pega o trânsito, tudo, vai pro escritório e acaba passando o dia inteiro em reunião, né, com outras pessoas. E aí tem um problema aí, que é o seguinte: os espaços de trabalho, né, eles não mudaram, talvez na mesma velocidade que tudo mudou. Então, a necessidade, né, de uma empresa que é híbrida, de ter cabines, espaços menores para essas reuniões ou interações com quem não está ali, ficou maior. E aí muitas organizações que a gente viu eram de tipo pessoas nos espaços abertos, várias fazendo reunião, e parecia uma feira livre. Nossa, assim, uma barulheira e uma coisa assim. E aí junta com outro problema que nem todas as organizações tinham conquistado a maturidade de uma boa comunicação assíncrona e tal. Ou seja, estavam todo mundo resolvendo tudo em reunião. Então era quase o dia inteiro em reunião. Se tivesse um nível de maturidade um pouco melhor, provavelmente esse espaço físico aí teriam mais espaços para conexões, né, analógicas ali com outras pessoas e tudo. Mas como provavelmente todo mundo estava resolvendo tudo em reunião, deu no que deu aí. Isso aí é muito comum, viu? Até hoje é tipo muito real. Você falou uma coisa que é perfeita, que é exatamente isso. Eu achei pior realmente entrar em reuniões porque tinha uma pessoa do meu lado falando e em casa eu tô sozinha. É silêncio, eu consigo... Ficava um burburinho horrível. Exato. E aí tem gente que fala mais alto. A minha voz é alta. E aí se eu tivesse num espaço desse aí, provavelmente com certeza eu atrapalharia a galera, né? Então tem dessas coisas. E aí tem vários outros assuntos legais, né? Quando a gente começa a falar de espaço físico aí e espaços físicos para equipes híbridas, que o LinkedIn, por exemplo, está experimentando, né? Eles fizeram um escritório novo lá, completamente diferente, com espaços meio como se fossem cafés e tudo. E aí eles têm uns outros cantinhos para reuniões individuais, ou algumas que você colabora com outras pessoas ali fisicamente e com outras pessoas que não estão ali. Então tem um case até no YouTube, dá para procurar, LinkedIn Hybrid Office, e aí fala um pouco sobre isso. É bem legal. E aí agora o lance lá, né, do assunto do trabalho remoto como benefício. Eu acho que o trabalho remoto, ele é uma ferramenta é uma estratégia de vantagem competitiva, por enquanto, né? Depois vai virar normal, né? O remoto vai ser trabalho, mas ainda não é. Então, a gente mesmo na empresa, a gente trabalhou lá, eu e o meu sócio, né, o Rafael, a gente trabalhou nessa empresa dos Estados Unidos lá em 2008, por alguns anos. Depois a gente montou o nosso estúdio de design e tecnologia. Nesse estúdio, a gente contratava vários designers, desenvolvedores aqui do Brasil mesmo, que os caras estavam recebendo proposta de trabalho o tempo inteiro. Às vezes proposta em dólar também. E eles não saíam da nossa empresa. Era uma empresa menorzinha, que a gente chegou até 20 pessoas lá. E a gente tinha uma cultura tão forte, remota, e projetos desafiadores, uma vibe legal, com uma grana, ok, competitiva, né, em questão de salário, mas se viesse alguém pagando em dólar, a gente não tinha nem o que fazer. Mas a gente tinha tanta essa cultura de pertencimento e projetos desafiadores e toda a forma de trabalhar, né, com esse equilíbrio, né, do trabalho e da vida pessoal, cuidar da saúde, que as pessoas não queriam sair da nossa empresa. E acaba que a gente competiu, né? A gente ganhou a competição de várias empresas grandes, porque
a gente já operava remotamente muito bem. Então eu vejo isso, o trabalho remoto ainda, como uma grande vantagem competitiva em relação ao resto. Porque o resto das empresas que estão voltando ao escritório vão ser empresas locais. Quase como uma mercearia que tem aqui do lado, eu vou comprar um negócio ali. Porque ela é local, está presa ali fisicamente a um espaço físico, enquanto os melhores talentos estão procurando, né, lugares que tenham essa flexibilidade, eles estão querendo mudar de cidade, e isso não vai ser um problema para as empresas, né? E aí algumas estão falando, né, que é um benefício e tudo, mas eu não enxergo muito dessa forma. É quase como uma cultura de trabalho, é a cultura de trabalho da empresa, a forma de se trabalhar. E as pessoas valorizam, né? Então... Eu costumo dizer o seguinte, eu não enxergo como um benefício quando você fala para o funcionário, mas um diferencial. Exato, é isso. Eu digo assim, não é que seja um benefício, é um diferencial. E através do diferencial, você tem vários diferenciais, né? Quando um empregado procura uma empresa, quando um funcionário procura uma empresa, e que vão conquistar ele mais ou menos, vão fazer com que ele esteja ali. Exato. Ou não. Mas tratar como benefício, eu tenho meio que cara... Não é. Benefícios são essas outras coisas, tipo, empresas remotas começam a ter mais benefícios flexíveis, né? Tipo, antes o benefício que era, sei lá, vale transporte, sei lá, alimentação, não sei, eles começam a redirecionar para um cartão, sei lá, que aquela grana pode ser utilizada para várias coisas. Comprar um equipamento, comprar um programa, um curso, alguma coisa do tipo, né? Então, comprar um ar-condicionado, sei lá, né? Um ventilador e coisas do tipo, um equipamento de iluminação para poder fazer uma reunião mais profissional e coisas do tipo. É algo que a gente faz aqui. Mas o trabalho remoto em si, realmente, não é um benefício. É uma forma de se operar e de trabalhar que, por acaso, traz vantagens para as pessoas e para as empresas. Sim. Esse ponto que eu falo é muito em relação a você meio que... quando você compara e tem uma coisa comparativa, mas fulano... Ele tem um benefício que o outro não tem, né? Isso que eu acho que esse ponto que eu quero levantar aqui, assim, cara, não é benefício, ele trabalha tanto quanto o outro. Só que a forma de trabalhar é diferente. Cara, lembrei de um negócio. Principalmente nos órgãos do governo, alguns, no começo da pandemia, quando todo mundo foi trabalhar remotamente, mas depois também, até hoje, ainda tem uma prática que algumas pessoas, as pessoas que trabalham remotamente no órgão, elas precisam trabalhar 30% a mais. Porque elas têm o benefício, né, cara, de trabalhar remotamente. Olha que louco. Cara, isso é muito absurdo. Aí você começa a entrar naquelas máximas, tá? Mas o que ele faz com as 30 horas dele? O que eu faço com as minhas? Cara, aí você começa a entrar numa discussão que não leva ninguém a nada, exato, entendeu? Não, e depende muito da área que a pessoa trabalha, né? Eu até entendo uma pessoa que é saque, né? O atendimento, ter uma questão com o tempo, porque ele atende X chamados ali. Mas uma área criativa, como design, tecnologia, não faz o menor sentido. Agora, pegando o gancho também de uma coisa que vocês falaram, a coisa do local, né? Eu tenho reparado também, eu tenho olhado algumas vagas lá fora, né? E essa coisa do local, ela piora, inclusive, quando é entre países. O que eu tenho notado, muita vaga remoto, tá lá, full remoto, nos Estados Unidos e na Europa, mas mais nos Estados Unidos, que já não tá mais aceitando pessoas de outros países, mesmo sendo remoto, eles já estão bloqueando de cara. Por questões políticas, talvez, ou enfim, de você talvez precisar de parece que o governo tá para incentivar ali a contratação dentro do próprio país, ter uma coisa de... Na maioria dos formulários dessas vagas lá de fora, já tem uma pergunta de: você já tem autorização para trabalhar numa empresa americana, né? Então, já eu tenho sentido esse movimento de ter um bloqueio, porque você... beleza, é remoto, mas você precisa estar nos Estados Unidos, ou
precisa estar nos estados tal, tal e tal. Eu já vi várias vagas com essa limitação, né? Então já tá voltando a ter uma limitação nesse sentido, né? Boa, isso acontece. Aí acho que tem talvez N motivos. Tem motivos, às vezes, de operacionalizar essa contratação em múltiplos países. Tem hoje várias empresas e serviços que ajudam, né, com isso. Tem empresas que fazem esse tipo de contratação e operacionalização há muito tempo já. Por exemplo, a WordPress, eles têm pessoas espalhadas por muitos e muitos países. Acho que era mais de 50 países, assim, 1.400 colaboradores, né, pessoas trabalhando, e eles fazem isso funcionar. Acho que tem empresas que talvez é aquela coisa, né, às vezes passo de formiguinha e caramba, não, bora primeiro aprender aqui local, né? Tipo, local nos Estados Unidos, contratando outras pessoas. Ou se o governo deu algum estímulo, talvez, né, elas estão aproveitando esse estímulo. Ou, às vezes, uma atuação específica que realmente a pessoa precisa ser nativa. E tem outras empresas que estão pegando, por exemplo, fuso horário e limitando também. Então, assim, aqui a gente contrata pessoas de outros países, mas dentro dessa faixa de fuso horário. O que não bater não faz sentido. E, de fato, isso, para muitas atuações, é importante. Então, uma empresa que tem uma área de suporte ou vendas, ela precisa ter uma faixa de fuso horário que bata com, sei lá, a maior parte do público dela. Então, acho que essas variáveis vão ter cada vez mais de acordo com o que cada empresa precisa. Mas assumindo do ponto que cada vez mais vão ter mais empresas remotas, a gente vai ter mais e mais oportunidades aí, né? Não só no Brasil, como na gringa, né? Para conquistar uma oportunidade de trabalho. Sim. Bom, vou puxando para o final aqui, porque o papo tá muito bom. Se deixar, a gente fica 3 horas. Mas vamos aproveitar que a gente está aqui com a pessoa do BeOfficeless. Como a gente falou, a gente já segue vocês há bastante tempo. Gosto muito, tô doida para fazer um treinamento aí de vocês já há muito tempo. Não tive ainda a oportunidade de tempo para fazer, mas quero muito, porque dá para ver que vocês entendem do negócio. Então, para a gente trazer um conteúdo bacana aqui, queria entender, assim, quando que a empresa erra, quando que a empresa acerta, né? Qual que seria, assim, as dicas valiosas aí que você poderia dar para que as empresas empreguem o trabalho remoto de forma correta, da melhor forma? Como é que você resume, assim, pra gente essas dicas aí? Primeiro, assim, muito massa saber que vocês curtem o Officeless aí, já seguem, estão super convidados aí a fazer o treinamento, participar da comunidade, é bem legal. Então, a galera lá que realmente é muito interessante, né? Tipo, conversando com vocês mesmo aí, vocês já sabem que o trabalho remoto funciona, que tem os desafios, né? A gente tem consciência dos desafios, mas vocês estão num nível de maturidade maior, assim, e aí a gente já conversa em encontrar soluções, não é tipo, mas e se, e beleza, né, acho que faz parte, e lá dentro da comunidade a gente tem mais pessoas desse tipo, que estão assim, caramba, como eu faço para isso acontecer? Como eu faço? E não, tipo, não, e... Mas, por assim... Por que eu tenho que fazer assim, né? Já tá no como, já passou do porquê. Exato. E, assim, para pessoas, empresas, organizações, lideranças, colaboradores, profissionais que estão buscando melhorar e fazer o trabalho remoto realmente acontecer, uma coisa que eu percebo que algumas erram é o lance de tentar trazer soluções intuitivas, mas sem base em estudo, base em feeling só, em achismo. Base em achismo não vai levar ninguém a lugar nenhum. Tipo, algumas coisas que funcionam no remoto são completamente diferentes.
Então, esse é o primeiro ponto. Pegar um treinamento, uma capacitação, levar para dentro da organização e treinar só as lideranças, por exemplo. Esse é um outro vacilo que a gente vê bastante, porque precisa de uma mudança de forma de pensar. E se a gente faz a mudança na forma de pensar só da liderança, como que os profissionais, né, os colaboradores da organização vão mudar? Vão se comunicar até com as lideranças, porque é uma forma de pensar completamente diferente. Então acaba que a liderança está falando lá japonês e a galera aqui, os colaboradores português, não vão chegar em lugar nenhum. É uma coisa que eu faço com o meu sócio, quando a gente vai fazer um treinamento, alguma coisa assim, e a gente sabe, caramba, isso aqui vai mexer com a nossa cabeça, vai explodir, a gente faz junto. Porque se um fizer e o outro não fizer, uma pessoa vai vir toda empolgada para, caramba, olha que massa esse negócio que eu vi, não sei o que a gente pode aplicar aqui, e o outro, tá, legal isso aí. E ela não passou, né, pela mudança da forma de pensar ou pela experiência necessária para entender a importância de um determinado detalhe. Então, acho que isso é um outro ponto que é importante. Quando, né, for fazer algum treinamento, alguma coisa, que seja envolvido todas as camadas da empresa, não só liderança, não só colaborador, todo mundo realmente trazendo para o mesmo barco. Outra coisa legal, trazer o trabalho remoto, abraçar ele como se fosse um software. Então, que eu acho que isso, toda cultura de empresa deveria ser tratada assim, como se fosse um software, que está predisposta a ter bugs, né? À medida que a gente cresce como organização, novos desafios vão surgir e novas demandas para que a gente adapte a nossa cultura, a forma como a gente faz as coisas, os processos, eles mudem. Então, se a gente encara como um software, sabendo que vai ter bug, que a gente vai precisar evoluir, atualizar o sistema operacional, tira um pouco do peso por exemplo, da liderança ou do RH ou da área de treinamentos, quem está cuidando dessa parte de bastidores, do operacional e da cultura, tira o peso de ter que acertar tudo, porque ninguém vai acertar tudo, principalmente com o trabalho remoto, que é uma coisa mais nova, né? Então, o iFood é um case bem legal, que eles fizeram até tipo uma página chamando iFood OS, né? iFood Sistema Operacional. E aí eles convocaram todas as pessoas da empresa a contribuírem com o sistema operacional do trabalho remoto deles. Então eles criaram assim, falando, a gente está aprendendo, a gente tem coisas para melhorar, a gente já trouxe aqui uma sugestão de primeira versão, está disponível para todo mundo e mandem aqui suas ideias. Então eles trouxeram todo mundo para junto. Uma coisa que a maioria das empresas fazem eles ficam lá na caverna deles, tentando imaginar tudo, e se fizer isso, e não conversam com as pessoas da empresa. Não fazem uma pesquisa, tem umas que fazem a pesquisa, mas só para na pesquisa e não volta, né, o feedback da galera. Então, acho que 3 pontos, assim, mais globais, né, talvez um pouco mais estratégicos, assim, de escolhas de caminho. Eu não sei se vocês estavam querendo mais dicas pontuais mesmo, mas falando de parte mais global, são pontos que essas organizações elas precisam olhar quando estiverem trazendo ali uma ideia, né, um objetivo de melhorar o trabalho remoto. Não, é isso mesmo, assim, acho que para dicas mais pontuais, recomendamos aí o treinamento de vocês mesmo. Acho que a gente falou também de alguns pontos aqui que pra gente, né, como você falou, eu sinto isso, que existe um nível de maturidade, né, uma diferença de nível de maturidade. Então, a gente já conversou aqui até sobre algumas dores, né, que a gente sentiu e que coisas que são legais ou não, mas, né, até sobre o trabalho híbrido e tal, que você estava falando. Mas, assim, é o que você falou, acho que a maior dor realmente é o mindset, é você ter a mudança de pensamento. Uma vez que você tem essa mudança de pensamento,
ou pelo menos ter a mente aberta, que é a coisa eu gostei muito da dica que você falou de pensar como um software, né? Que você tem que ter a mente aberta para melhoria contínua. Exato. Nós somos designers, a gente sabe disso. Às vezes a gente, mesmo fazendo teste de usabilidade ali, a gente tem umas convicções que a coisa vai dar certo, mas quando a gente bota em produção mesmo, a gente percebe que não é nada daquilo. O usuário não entendeu nada, não é aquilo, não está resolvendo o problema dele. Então tem que ter desapego, vamos dizer assim, das ideias e das coisas e entender que a coisa é viva e que você vai mudando, né? E a participação também de todo mundo é importante. O exemplo que eu dei lá no início, da menina, em princípio, era um choque para mim, porque como ela era minha liderada, ela reclamava de algumas coisas da minha gestão, de como eu colocava. Aí me dava um impacto, assim, de tipo, pô, ela tá reclamando, aí eu parava, refletia, aí eu entendi, não, ela tá certa. E aí o meu feedback foi até positivo para ela, cara, traz sempre esse ponto, mas às vezes traz para mim aqui, vamos trocar mais uma ideia sobre isso, porque ela tinha excelentes ideias de como que a gente tornava o nosso time um pouco menos burocrático ali e mais adaptado realmente à coisa do assíncrono, né? Então, adorei, as dicas foram ótimas. Tira o peso, né? Essa parte de você tratar como software, tira um peso. Se eu pudesse dar uma última dica, seria que a gente meio que criou, né, os pilares que uma equipe officeless precisa ter. E aí, enfim, são os pilares que a gente criou e a gente traz aqui, mas tem várias outras formas de olhar. Mas são 6 pilares. O primeiro deles é a mentalidade remote first, que é o que a gente acabou de falar. Se não mudar essa mentalidade, nada funciona. Aí, porque vai estar, né, uma pessoa continuando, sei lá, a alta liderança continuando acreditando que não funciona. A liderança média acreditando que funciona, mas está sendo pressionado pela alta liderança e pressionado pelos colaboradores. Às vezes os colaboradores, né, entenderam o benefício do trabalho remoto, mas não mudaram a mentalidade. E aí também não funciona. E aí o outro pilar, infraestrutura digital, que são as ferramentas e tudo, onde o nosso escritório ele passa a vir para o digital. Por mais que a gente tenha um espaço físico, o espaço físico ele é a ferramenta e o escritório digital é o escritório de verdade, onde as pessoas vão se encontrar, elas vão ficar sabendo o que está acontecendo na empresa, né? Que nem até o exemplo que vocês comentaram, caramba, tomaram a decisão aí, a gente nem estava sabendo. É isso, na infraestrutura digital, no escritório virtual ali, é onde a gente participa e troca essas informações das decisões, por mais que tenha tido uma reunião no cafezinho. Depois a gente chega e passa para esse nosso escritório virtual. E aqui já é um erro clássico e que não para de acontecer até hoje, que é empresas usando o WhatsApp, por exemplo, para gerenciar suas equipes. Então, esse aqui é o outro tópico, né? Infraestrutura digital começa no básico dessa ferramenta de comunicação e depois você vai evoluindo para outras coisas. Aí a gente tem gestão sem vigilância, que é o pensamento, né? Que a gente não está olhando mais para o tempo bunda-cadeira dentro do escritório ali, olhando para a presença, e a gente está desenvolvendo outras métricas de acompanhamento, que é mais baseadas em resultados e coisas do tipo, e a gente sabe que vão ter pessoas que vão se adaptar ao trabalho remoto e vão ter pessoas que não vão se adaptar. Mas se a gente tem uma forma de gerir isso muito bem, a gente consegue ver quem está entregando, quem não está. E aí quem não se adaptou e a gente deu várias chances, realmente é porque talvez não é para ela aquela atividade, e aí a gente se desenvolver e encontrar outras pessoas desse tipo. O outro pilar, comunicação assíncrona, né, por padrão, que é a forma, o local onde a gente se desenvolve como cultura da empresa e como boas práticas, uma forma da gente se comunicar de forma mais assíncrona mesmo, onde a gente tira a sensação de que tudo é urgente e a gente tira a necessidade de altas quantidades de reunião,
porque a gente sabe se conversar melhor pelo chat, a gente sabe se comunicar melhor por tópicos, né? Onde a gente detalha e elabora melhor o tópico ali que a gente está discutindo. E a gente tem as reuniões, né, de videoconferência que realmente fazem sentido. Então a gente desbanaliza as reuniões. E, deixa eu ver qual mais o tópico, rituais de cultura, conexão e bem-estar. Normalmente a gente precisa, né, de uma pessoa ali, sei lá, do RH, uma Head of Remote, uma Head de cultura remota, uma pessoa que está pensando na evolução constante desse sistema operacional remoto, né? Como que a gente faz esses rituais, essas coisas da melhor forma. E por último, autogestão e produtividade, que cai mais para o indivíduo, né? Para a pessoa como indivíduo, eu como liderança, eu como colaborador, e como que eu sei, né? E eu encontro formas ali de me gerir quando eu ganhei toda aquela liberdade e a flexibilidade, não tem mais ninguém nas minhas costas olhando, o que eu vou fazer para me autogerir, né? E não sair daqui, sei lá, né, ficar passeando na rua, ficar fazendo qualquer outra coisa menos trabalho. Isso é as pessoas se desenvolverem e ganharem maturidade como profissional. E aí, técnicas de produtividade, né? Tanto para você começar, iniciar e ter as pausas, como você também saber um momento de parar e cuidar da saúde, de outros aspectos. Isso acaba, né, beneficiando a empresa também. Se a pessoa ela sabe fazer isso, ela está mais saudável e vai trazer mais resultados para a organização. Então, esses pilares aí, e acho que o que a gente estimula é, vai trabalhando cada um deles aqui. Identifica o que está ruim aqui, o que está ruim aqui, e vai trabalhando um por um. Perfeito. Não, muito bom. É isso que você falou da produtividade, né, de cada um, é muito importante mesmo, né? Faz muito sentido. Nossa, adorei os pilares, foi muito construtivo, acho que amarrou um pouco tudo que a gente falou aqui, né, no início. Mas é isso, você quer deixar aí algum recado final, Renato? Bill, só agradecer aqui pelo convite, pela troca de ideia. Por mim, ficava horas e horas aqui também falando. Quem sabe a gente faz outras trocas aí. Nos planos aqui de reativar também o podcast do Officeless, que a gente já fez vários e vários episódios. Quem sabe a gente não troca uma ideia do lado de lá também com vocês, vai ser muito legal. E, sei lá, acho que só deixar os contatos mesmo para quem quiser, sei lá, me encontrar. No LinkedIn, no Instagram é Renato Carvalho, tudo junto, né? E o @ do Officeless, que é BeOfficeless, né? E aí a gente está sempre dando dicas ali de trabalho remoto, como ser mais produtivo, né? Dessa parte de produtividade. Na verdade, todos esses pilares aí a gente está sempre dando dicas e compartilhando ali cases e coisas do tipo toda semana sobre trabalho remoto e que a gente consiga cada vez mais pessoas que nos ajudem a levantar esse movimento, porque a gente acredita que ele vai muito mais longe do que ser só uma forma de trabalho. Ele impacta realmente profundamente a vida das pessoas. Então, essa é a nossa missão de vida aqui no Officeless, é levar essa mensagem para mais e mais pessoas e que elas conquistem, né, esse tempo individual, com a família, com os amigos, que tenham mais saúde e que tenham também um trabalho foda e que tragam resultados onde quer que elas estejam trabalhando. Boa, perfeito, cara. Pode contar com a gente aí nessa missão. Sim. A gente compartilha dessa missão também. Eu vou botar os links, né, de vocês na descrição do episódio, então no @, tudo lá bonitinho, inclusive a indicação que você deu do LinkedIn também, que eu não conhecia, vou dar uma olhada e vou colocar na descrição. Mas é isso, fica aí, então... eu queria, comigo, acho que só uma última consideração, até eu acho que muito do que... Meu primeiro contato com a BeOfficeless, né, foi uma coisa meio de acreditar no que vocês acreditam. Então, quando eu vi o post, eu falei,
Cara, foi quase aquela coisa do Simon Sinek, né? Eu acredito no que eles acreditam. Então foi uma conexão quase que espontânea, né? E, assim, eu queria super agradecer também, Renato, sua presença aqui, conversando com a gente. Cara, eu tenho vocês, assim, até meio como heróis da coisa ali, de trazer esse tópico. Eu falo muito com a Bianca, né? Eu fiquei muito feliz quando vocês aceitaram. Assim, a gente ficou muito empolgado quando vocês aceitaram participar. Ai, que massa. É muito isso, cara. Eu falo assim, cara, esse negócio veio pra mudar. Aqui em casa, a Bianca ela até sente mais falta do presencial. Eu não, eu sou assim, cara, remoto. Não, eu sinto falta porque eu sou muito mais comunicativa, mais de interagir com as pessoas. Não, você é mais fechadão. Mas assim, o meu ponto, eu vou até colocar um adendo na fala dele. Eu acho que não muda só a vida das pessoas, muda a vida de países, de mercados, cara, muda tudo. Muda tudo. É um negócio muito louco. Você tem gente que tá aqui trabalhando lá trabalhando aqui. E eu acho que muito da não aceitação também vem de um despreparo, porque a gente tem que estar preparado, chegou para ficar. Então é isso. E a gente falou já em vários episódios como hoje é um sintoma, e aí geral, independente do trabalho remoto, como é um sintoma das empresas hoje é a falta de gestão, a dificuldade de gestão. E o trabalho remoto, como uma tendência forte, ele influencia muito nisso, né? Até o trabalho que a gente faz aqui hoje, a gente dá treinamento de gestão para lideranças de produto, de design, justo porque a gente entende que é uma deficiência. Sim. E como você falou, o trabalho remoto, ele evidencia isso. Então, a gente já com essa mentalidade, a gente ensina, por exemplo, a gestão ágil do time, como é que você estima as entregas e como é que você mede o resultado em cima de um processo de produto bem desenhado, com OKRs e tudo, como é que você... e seria o outro lado, né? Vamos lá, vocês treinam a parte da gestão remota e a gente treina a parte da gestão ponto, que vai ajudar num cenário remoto. Então, acho que a coisa casa muito ali. E, como eu falei, conta com a gente tá aí... Gestão e ponto. Gestão e... Esquece a palavra ponto. Falou ponto, agora me lembrou do ponto do trabalho. Ah, do ponto, não. Gestão. Corta o ponto, né? Gestão sem bater ponto. Não somos uma fábrica, somos... Mas é isso. Então, cara, brigadão novamente. E tem a segunda parte. Isso aí. Vai vir a segunda mais parte polêmica aí. Tô curioso também. Escuta depois lá. São os 2 últimos episódios do ano, né? É esse com você e o próximo, os 2 com esse tema de trabalho remoto, né? Um episódio seria pouco para falar realmente. Então a gente vai trazer essas 2 perspectivas. Espero que vocês gostem. Se ficou aí alguma dúvida, se ficou aí algum, né? Entre em contato aí com o Renato, com o Officeless, com a gente também na Broken. A gente sempre fala aqui, a gente dá mentoria no ADP List gratuito, então é só entrar lá e achar uma sessão. A gente pode entrar em mais detalhes aqui de algumas coisas que a gente falou. Sim. Então estamos à disposição. E acho que até a próxima. Valeu, Renato. Obrigado. Valeu, Obrigado. gente. Phil, Bill, obrigado. Valeu. Massa. E aí, gostou desse episódio de Broken Machines? Então não deixe de curtir, compartilhar com seus amigos e comentar. O que mais o inspirou nesse papo? Tem dúvidas, sugestões ou pedidos de temas para debatermos? É só mandar pra gente. Você também pode nos seguir no Instagram, @broken.machines, para mais conteúdo sobre os temas. Lançamos novos episódios de aproximadamente 1 hora quinzenalmente. Até o próximo!